Pastor, como é que eu posso vencer o fracasso? Então vamos lá, gente. Seguinte, olha, o fracasso, embora realmente ser muito desafiador, não precisa ser o fim da sua jornada, né? Você não pode imaginar isso e nem pensar, acabou tudo. Não, o fracasso não é um fim, não é o fim da sua jornada, jamais vai ser, sabe, gente? Ele pode ser um esforço, e é aí que você tem que fazer isso, entendeu? Ele pode ser um esforço, e você tem que tomar isso como uma verdade para a sua vida. Ele pode ser um esforço para crescimento e renovação, certo? Você vai pegar isso aí, esse fracasso, esse sentimento ruim, nocivo, e começar a trabalhar nisso para que haja um crescimento, uma aprendizagem, exatamente, uma renovação espiritual na sua vida. Eu quero deixar hoje exatamente isso aqui, essas 4 chaves práticas para você superar o fracasso, fundamentadas na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, certo? Olha, se você se sente assim, o que você tem que fazer para você vencer o fracasso? Primeiro, se restabeleça emocionalmente e espiritualmente. Exatamente isso. Se restabeleça. Não adianta você tentar fazer de qualquer jeito que não vai dar certo. Você vai ficar mais decepcionado ou decepcionada. É preciso você parar. Você tem que parar, respirar e se restabelecer em 2 áreas primordiais na sua vida. Primeiro, emocionalmente e espiritualmente. Sabe? Após um fracasso, é crucial você buscar essa restauração, essa saúde emocional e espiritual. E como é que eu faço isso na prática, pastor? Bom, isso aqui vai incluir algumas coisas que é muito importante, certo? Primeiro, oração. Você tem que orar, não tem como. A oração faz parte dessa restauração emocional e espiritual. Segundo, meditação na palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela renova e transforma a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem um poder espiritual. Quando a gente fala aqui no nosso canal sobre ler a palavra, meditar na palavra, não é ler por ler, não é uma questão de você ter leitura bíblica, é uma questão de você ter contato com Deus através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela renova, ela transforma, ela fala, ela vai no mais profundo da sua alma. Olha como isso é forte, gente. Certo? Em terceiro, pastor, como é que eu posso colocar isso na prática, essa restauração emocional e espiritual? Você precisa buscar apoio de amigos e líderes espirituais capacitados por Deus para te ajudar nessa jornada. Então, quando nós nos deparamos com essas dificuldades, nós precisamos ter essa consciência, certo? Na nossa primeira ocorrência, certo? O que acontece geralmente? É o desânimo. Certo? Geralmente a gente fica desanimado, certo? Mas esse é o exato momento em que você deve se voltar para Deus. Gente, isso é muito interessante. A Bíblia nos mostra um exemplo de Davi. Davi enfrentou muitos desafios, gente, na sua vida, incluindo a perda de amigos, a traição de filho. Olha só, gente, a traição do seu filho. Isso não é fácil, gente. Isso não é fácil. Davi enfrentou desafios difíceis na sua vida. Perda de amigos, traição de filho, perseguição de Saul. Exatamente. Momento de grande dor e desespero. O que ele fazia quando ele se sentia assim? Gente, ele se voltava para Deus. Os salmos de Davi refletem exatamente isso. Os salmos de Davi refletem ali a sua luta e ao mesmo tempo a sua confiança inabalável em Deus. Você pode ter um exemplo disso no Salmo 42. Dá uma lida depois no Salmo 42, que você vai ver isso. Ele expressa a sua sede por Deus em meio a um estado de angústia.
Ele chega a dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O que significa isso? Isso significa um retorno à fonte da sua força. Exatamente, a sua força de recuperação emocional e espiritual que estava em Deus. Salmo 55, versículo 22 diz assim: lança sobre o Senhor, vou repetir para você, lança sobre o Senhor a tua ansiedade e Ele te sustentará. Você está vendo? Você está vendo o que está dizendo o texto? Gente, a ansiedade ninguém segura. Ou você lança sobre o Senhor, ou você solta a tua preocupação sobre o Senhor e confia nele, ou ela vai permanecer na sua vida. Então, se você cometer um erro, um deslize, um fracasso, não adianta ficar pensando no que já aconteceu. Isso só vai gerar ansiedade na sua vida. O que aconteceu não volta mais. Você precisa se restabelecer emocionalmente, espiritualmente, para saber lidar com as consequências que com certeza você vai ter que saber lidar com elas. Então é melhor você se restabelecer emocionalmente e espiritualmente para saber lidar com força, com garra e determinação, assumindo a responsabilidade de qualquer coisa que você cometeu. É isso que o texto está nos mostrando. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade, Ele vai te sustentar. Olha o que diz o texto, fechando o texto: nunca permitirá, gente, que o justo seja abalado. Olha que palavra poderosa. Toma posse, porque essa palavra é muito forte para a sua vida.